Por outro lado, o ultrassom não serve para determinadas outras estruturas, né? Então, para avaliar, por exemplo, a cartilagem, né? Aquele tecido mais macio, brilhante, que é revestido por um líquido, que chama líquido sinovial, as cartilagens não são bem avaliadas pelo ultrassom. Por quê? Porque elas geralmente são as estruturas mais profundas na articulação. Ou seja, se eu tenho um ombro, por exemplo, para eu chegar lá na cartilagem do húmero, que é esse osso aqui do braço, eu tenho que passar por pele, gordura, músculos, ligamentos, até chegar lá no. Então, o exame de ultrassom muitas vezes não tem a resolução de imagem que consiga acessar essas estruturas. É aí onde entram exames mais aprofundados, como a tomografia e a ressonância magnética. E existem ainda outros exames, como cintilografia e tal, outros exames que são utilizados para buscar essas lesões. Então, assim, resumindo a história, nós temos uma diversidade grande de exames, né, disponíveis aí hoje em dia. Eu costumo dizer para meus pacientes, nada na medicina, na saúde de uma forma geral, nada é barato. Todos os exames têm um custo importante, consulta médica, avaliação, sessões de fisioterapia, por exemplo, medicações, exames, tudo tem um custo e geralmente isso está integrado, né? Você vai ter que pagar uma consulta, pagar pelos exames, pagar pelos remédios e pagar pelas outras terapias acessórias, como fisioterapia, por exemplo, academia, musculação, Academia. enfim. Então, assim, por esse fator econômico, que é importante na nossa realidade, Com certeza. bastante importante, quanto mais otimizado isso aí, melhor. Ou seja, quanto mais correto o caminho seguido, maior a probabilidade de você acertar. Então, apresentou lesões suspeitas, né, como dor importante, limitação de movimento, limitação das suas atividades cotidianas, procure buscar um atendimento com um médico especialista, de preferência com um médico ortopedista. E aí entra a parte do tratamento, né? Que a gente volta para o Volta. treinador. Por quê? Porque muitas vezes você identifica uma fraqueza muscular de um determinado grupamento muscular que está sobrecarregando os tendões e aquilo ali gera uma tendinite e o tratamento daquela tendinite vai ser o fortalecimento muscular, né? Que vai ser adquirido com a questão do treino, né? Então, Isso. assim, o treino do aluno jovem, sadio, é igual ao treino do paciente, por exemplo, que tem uma certa tendinite, uma certa lesão já com artrose, ou mesmo uma suspeita de hernia de disco, é um treino igual ou você vai ter que buscar especificar e diferenciar o treino desses dois grupos de pacientes? De forma nenhuma o treino é igual, né? Por muito tempo, e aí eu acredito que seja a rejeição da maior parte das pessoas que detestam musculação, né? Ah, eu não gosto do ambiente de musculação, não gosto de ficar fazendo sempre a mesma coisa. Até meados dos anos 2000 era exatamente isso, né? Mas de lá para cá, o treinamento resistido, né, o treinamento com pesos, ele evoluiu bastante. A ciência que envolve o treinamento, as pesquisas, os centros que patrocinam essas pesquisas, eles começaram a se dedicar muito mais. Ou seja, a ciência hoje ela é muito clara ainda, já em relação à questão do treinamento. Então, assim, se você pode ter o acompanhamento de um personal, de um profissional que realmente tem um conhecimento prévio, né? Conhecimento prévio básico mesmo assim, de como diferenciar o que você pode fazer, sair do que eu costumo dizer da caixa que é a musculação. Todo mundo acha que musculação é um quadrado em que eu só posso fazer 3 de 12 para aumentar, 4 de 15. Infelizmente hoje ainda tem muito esse pensamento, né? É até arcaico falar nisso, mas a gente vê muito ainda disso hoje. Uhum. Então, assim, quando a gente tem esse olhar, principalmente um olhar humanizado, em saber que eu não estou lidando com máquinas e sim com pessoas, quando eu tenho esse olhar humanizado, eu consigo, com o conhecimento prévio, eu consigo distinguir o que você vai fazer enquanto sujeito saudável, com todas as minhas capacidades físicas e fisiológicas bem funcionais, e o que a pessoa que tem alguma comorbidade, alguma doença vai poder fazer. E de forma nenhuma, eu digo de cara, de forma nenhuma vai ser igual, certo? Certo. Não tem como ser igual. Então quer dizer que também existem muitos preconceitos, como por exemplo, existem determinados grupos de pacientes que não pode fazer musculação. O idoso com artrose não deve fazer musculação,
A gestante não deve fazer musculação? O que é que você tem a dizer sobre isso? Cara, essa é uma afirmação que acaba gerando até um pouco de polêmica entre as outras modalidades, né? Mas é o seguinte, eu, como já falei no início, eu sou suspeito em falar porque eu defendo musculação para tudo. E como a gente já falou, a ciência ela é muito clara. Então, assim, como musculação é um ambiente 100% controlado, desde que bem avaliado e bem acompanhado, o treinamento com peso, independente de ser a musculação, o funcional ou o cross-training, o treinamento com pesos, ele é para todo mundo, da criança até o mais idoso, a pessoa com obesidade, a gestante principalmente. Então, assim, treinamento com peso para todo mundo. O que eu vou precisar fazer é distinguir o que, para quem e quando usar, certo? Mas treinamento com peso para todo mundo, sem Exato. distinção. Então, acho que a ideia mesmo que fica é essa compreensão de que cada paciente, cada aluno tem a sua realidade, né? E nessa avaliação e nesse acompanhamento, que muitas vezes não tem um diagnóstico imediato na Sim. primeira avaliação, você tem uma ideia geral ali na primeira avaliação e no decorrer do treino você vai identificando, refinando a sua percepção, né? E vai muitas vezes até sugerir outras modalidades, como modalidades com baixa resistência, como hidroterapia, Sim, hidroginástica, né, e sim, tal, quando você identifica que aquele paciente precisa de um outro tipo de atenção, né? Essa é a ideia central aqui, é a gente tentar trazer, porque de um certo tempo, algumas décadas aqui atrás, quando a medicina, de forma geral, se super especializou pelo aumento da disponibilidade de tantos exames, tanta tecnologia, normalmente surge um movimento da super especialização. E isso gera aquele tratamento que eu costumo falar, né? Que começou-se a tratar muito de doenças e não de doentes, de né? doentes. Você focava numa doença X lá e esquecia todo o ambiente psicológico, financeiro, econômico, familiar daquela pessoa e prescrevia tratamentos muito engessados, né? E essa corda esticou muito para esse lado e logo se percebeu que não é assim. E hoje, graças a Deus, está se aliando a essa percepção do ser humano como um organismo, né? Ou seja, uma composição de muitas partes que trabalham em conjunto para o bem-estar geral daquele organismo, né? Então, a ideia é essa, ter essa avaliação de forma ampla, né? De forma integral do paciente, trabalhando em todos esses pontos, né? Tentando trabalhar no ponto de vista preventivo e corretivo e no ponto de vista também diagnóstico e terapêutico, quando necessário, Sim, né? Então, Igor, a gente fez aqui um longo trajeto, né? Desde o do começo mesmo, passando por todo o passo a passo de um acompanhamento ideal, né? Do que sim. deve ser buscado, né? É claro que às vezes a gente não consegue atingir a perfeição em cada passo desse, mas foi importante a gente botar o ideal em cada passo para que a gente aponte para esse ideal, né? A Sim. gente aponte para esse ideal. E eu acho que a gente conseguiu abordar de forma genérica todos esses pontos, né? E eu queria saber, assim, suas considerações finais, o que é que você teria para dizer para o nosso espectador a respeito do tema que a gente tratou aqui e apresentar as suas redes sociais, onde é que o nosso espectador pode te encontrar aí na internet e a gente de repente montar outros momentos, falar sobre Show de temas bola. específicos. Eu sei que é um tema que você se dedica, por exemplo, treino da gestante, né? Que é um treino muito especial, muito Muito, diferente, né? Porque muito. a mudança corporal na gestante é muito intensa e muito rápida, né? Então, o cérebro dela nem tem tempo de entender o que está acontecendo naquele momento, né? E eu sei que você se dedica a esse tema também, que de repente pode tentar marcar um segundo momento para a gente falar especificamente de um treino desse, né? Cara, primeiramente agradecer pelo convite, né? E se esse for um novo convite, já tá aceito. E minhas redes sociais você vai conseguir achar, é só colocar lá treinador Igor Souza, treinador Igor Souza, você já vai achar, certo? Uma mensagem para quem está assistindo aí é o seguinte: tudo que a gente falou aqui foi em relação ao cenário ideal, quem tem acesso a tudo isso. Então, assim, pelo menos agora você consegue ter uma régua do caminho para seguir, do norte para seguir, ok? Então, assim, conseguiu fazer isso? Ok. Não conseguiu? Procura seguir o máximo que der, Exatamente. certo? Procure bons estabelecimentos que tenham boas referências.
vai para uma academia de musculação, procura uma academia que realmente tem bons profissionais. Como é que eu sei disso? Indo até a academia, né? Claro que vai ter aquela propaganda e tudo mais. Procura conversar com um profissional, vê o que é que ele tem para te falar, fala do teu caso para ele, certo? E é isso. Quanto à prática de exercício, começa hoje. Se der tempo, começa hoje, certo? É um investimento para agora e a longo prazo. Com toda certeza. O melhor investimento que você vai fazer é na sua saúde. Então, o último dia de sedentarismo foi ontem. Foi ontem. Certo. Foi ontem. Então, Igor, agradecer realmente a presença, né? Eu que agradeço. Coisa inovadora realmente, né? Acho que a gente conseguiu trabalhar dois temas que aparentemente não teriam tanto que conversar, mas eu acho que a gente conseguiu integrar bem e trazer alguma informação de bom proveito para o nosso espectador, né? Então, se você gostou desse conteúdo, né, você pode compartilhar, pode deixar sua mensagem aqui com perguntas, com sugestões de novos temas a serem abordados aqui no canal, porque a ideia é estar sempre alimentando o nosso canal aqui do Integral e Núcleo Médico com novos conteúdos e conteúdos de qualidade. Então, deixa sua sugestão, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, importante, né? E acompanhe as nossas postagens rotineiras que a gente vai ficar mantendo aqui, né? E as nossas redes sociais aqui do Núcleo Médico, nós estamos presentes em todas as redes sociais, no Instagram, Integral e Núcleo Médico, TikTok, aqui no canal do YouTube, no Facebook. Então são os canais de você ter acesso a todos os serviços que a gente tem aqui disponíveis na clínica, né? Horários de funcionamento, outros profissionais, e é um canal de comunicação direta para você nos dar todo esse feedback, seja de críticas, sugestões e comentários de forma diversa. Então, agradeço a sua atenção, não se esqueça de se inscrever no canal e espero te encontrar nos próximos vídeos.